Ter uma DR, discutir uma relação, quase sempre, né, é uma experiência muito agradável e a gente só espera que ela demore mais tempo pra gente ter que passar por outras dessas. Porém, não tem como a gente se relacionar sem falar sobre essa relação. DR é uma coisa que ela é imprescindível, porém, talvez a gente esteja fazendo ela de uma forma totalmente errada que mais atrapalha do que ajuda. Hoje a gente vai falar sobre qual é um jeito de fazer DR, de discutir a relação que realmente funciona. Olá, Adriano aqui. Este podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. A minha jornada como terapeuta, ela começou num trabalho de casais, na realidade. Eram grupos de amigos que estavam com algumas dificuldades, uma arestas, às vezes até com crise no relacionamento, que nos chamavam porque viu que eu e a Pri estavam sempre conversando sobre isso. Nós dois estudávamos muito o autoconhecimento individualmente, em conjunto, e daí a gente meio que foi forçado a acabar dando um atendimento ali intuitivo, e dali tudo começou, há quase, agora, 8 anos atrás, né? Então, a parte do relacionar, do interagir, e principalmente dentro de um relacionamento, né, de íntimo, romântico, né, dentro do matrimônio, de uma forma é uma área que a gente está sempre se aprofundando e trabalhando, e a gente sabe que exige trabalho para a gente conseguir ter um bom relacionamento. Então, isso, não só isso, também é uma dor muito latente dos meus seguidores, quanto também dos meus mentorados. Então, trabalhar sobre o ato de se relacionar, cara, é uma coisa que a gente faz toda hora, aqui dentro eu e a Pri, e também eu estou sempre me aprofundando e trabalhando com os mentorados. Uma das primeiras palestras que eu fiz foi sobre comunicação não violenta, o que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Então, eu sinto que é um terreno que eu me sinto em casa, assim, e tanto que é comum, tu vai passar pelos episódios e tu vai ver coisas de relacionamento. É uma coisa que eu gosto e eu acho que a gente precisa fazer com intenção, como tudo na vida. Mas vamos lá pro tema de hoje, então. Quando a gente pensa em DR, normalmente, vem uma coisa meio ruim, assim, né? Talvez até pior se tu tiver uma essência mais masculina, né? Porque ela envolve a gente botar as cartas na mesa e falar assim, cara, vamos ver o que tá acontecendo. E se tu tiver uma essência masculina, quase sempre vai meio que se cutucar o vespeiro, assim. Você fala assim, pô, a gente tá tão bem, sabe? Vamos ficar na boa, não precisa, tá ligado? Vamos ter um dia tranquilo, né? A essência masculina, normalmente, ela quer isso. Fala assim, que não dá pra ter tranquilo, não com isso aqui que a gente tem que resolver, que a gente não falou sobre isso, né? E por mais que isso possa ser feito de forma exagerada e até sabotadora, né, pro feminino meio que expulsar o masculino, existe isso, né? Pessoas que estão sempre buscando DR toda hora, justamente para ficar estressante e desgastante o relacionamento. De forma geral, a gente precisa discutir a relação, porque a gente, cada um tá dentro da sua própria experiência individual e não tem como a gente adivinhar o que o outro tá fazendo, por que ele tá fazendo, quais são as suas intenções, como que tá o movimento, ele sente. Não tem como fazer nada, eu só faço inferências e cara, eu vou te falar, isso é a pior coisa que eu posso fazer. Não, porque pra ele não é tão ruim isso, ele acha ótimo isso, ele acha aquilo. Eu ficar julgando o espaço que outra pessoa tá é algo totalmente danoso, provavelmente é não assertivo e não me leva a lugar nenhum. Eu sei que é um comportamento padrão, né? A gente fala assim, mas é por isso que você fez tal coisa. Mas na real, se tu for tentar viver uma vida com atenção, com mindfulness, né? Seguindo alguns preceitos estoicos, tu nunca falaria uma frase dessas, porque eu não sei em nenhum momento a intenção que tá por trás das pessoas. Eu posso perguntar, eu posso falar, é isso que eu senti. Agora, eu falar o que o outro tá intencionando, eu já meio que saí do meu espaço e tô entrando no mundo da fantasia, e é meio que uma violação na real, porque não tem como eu saber a intenção real. Tudo bem. Por que eu quis fazer um episódio sobre isso? Porque eu acho que a gente não faz direito a DR, né? A gente fica meio que em silêncio até de repente as coisas explodem sem muita noção. Tem muito a ver com um episódio que a gente fez lá atrás, que é como brigar menos no relacionamento, e vai ter coisas muito comuns naquele episódio, né? Que o resumo dele é: a gente tem que toda hora ficar falando o que tá nos incomodando,
nossas necessidades, as nossas expectativas, para dar uma chance pro outro poder corrigir o rumo e a gente trabalhar em conjunto. Em vez de ficar toda hora meio que ficando ressentido, em silêncio, engolindo, uma pequena violação atrás da outra, até que a gente exploda. Né? E com DR é a mesma coisa. Em vez de a gente ter, de repente, uma DR homérica, que meio que derruba tudo e desgasta e destrói, eu acho que é bom a gente ter DRs constantes, toda hora, e mais leve, e quase a gente pegar a manha da DR, né? Saber dançar essa dança e ver até uma certa liberdade, um certo prazer, uma certa vontade de exercer a relação através da discussão que tem dela. Então, quando a gente começa a mudar a mentalidade, ver, cara, eu preciso alinhar as expectativas, eu preciso discutir a relação, eu preciso intencionalmente fazer isso, não só viver no modo automático, ela perde um pouco do peso. É só uma coisa que precisa ser feita. E já que eu tenho que fazer, cara, deixa eu tentar fazer com leveza e com alegria e tirar o máximo disso. Então essa é a primeira coisa que eu queria te convidar, que é mudar a tua mentalidade sobre a DR. Tá bom, agora como fazer isso de fato? Antes de a gente poder entender como fazer isso de fato, a gente tem que entender como não fazer isso de fato, que é provável de ser como você faz ou como você já fez algumas vezes. E a gente vai entender onde a gente está falhando em fazer DR, porque vira uma coisa tão que não é muito efetiva e desgasta e mais afasta do que une. Então tá. Normalmente a DR, a gente faz ela quando a gente está num limite. Então, na realidade, ela nem é muito uma DR, ela é quase uma intervenção. Sabe, quando tipo, a família inteira se reúne, espera chegar em casa, tem uma placa lá, intervenção, você precisa parar de beber, precisa parar de fazer tal comportamento, a família tá aqui para tentar te resgatar. Então é tipo isso, ele vem de um espaço, primeiro que já passou todos os limites, então eu tô ativado, tô cansado, eu não aguento nem mais um passo fora, então, ou seja, eu não tô com uma boa, minha mente não tá vivendo na realidade, porque qualquer coisa vai ser a gota d'água para mim, eu já tô super sensível, entendeu? Então tem essa questão do limite, é o primeiro erro. O segundo erro é que ela vem de um espaço de julgamento e apontar o dedo e de crítica. E basicamente a DR começa de uma ideia que é a seguinte: eu sou infeliz e a culpa é tua. Parabéns, e olha se não foi assim as últimas DRs, né? E seja quem começa desse espaço, ou depois quando a bola tá na tua quadra, se tu não responde algo mesmo assim, assim, tu é infeliz, mas eu sou mais ainda, porque tu me faz miserável. E a gente fica nessa brincadeira de quem que faz o outro mais infeliz. O que é um jogo super comum, a gente faz, mas cara, é uma completa falta de maturidade, porque ninguém consegue fazer o outro feliz ou o outro infeliz. Isso a gente faz sozinho. O outro pode ajudar, obviamente, mas isso é uma coisa de nossa responsabilidade. E quando a gente bota essa responsabilidade no outro, a gente colocou algo muito pesado para ele carregar e a gente perdeu algo muito valioso pra gente, esse tesouro que a gente deu pro outro. Então, a gente fazer DR dessa forma já mostra um problema fundamental que está por trás do relacionamento, que é o quê? Cara, eu tô botando a minha felicidade, a minha alegria, o meu estado de espírito no outro, e como que o outro se comporta, como que o outro sente. O que é uma insanidade, né? De acordo com o dicotomia do controle, a gente vai ser escravo a isso e vai estar sempre meio que sofrendo e se violando para tentar mudar o outro. O ideal é a gente entender onde o outro bate nos nossos limites e levantar a mão gentilmente e falar: até aí não, amigo, tá? E eu gostaria que tu fosse também até lá, que lá tu está devendo. E a gente conversa com adultos o que é esperado, onde machuca e onde não machuca. Mas sabendo que onde está devendo, e eu tô meio cobrindo essa pessoa porque ela não tá entregando, eu tô entregando mais que ela, imagina que é um time. Cada vez que eu tô cobrindo ela e deixando ela não entregar tudo que tinha sido combinado, cara, eu que tô me fazendo infeliz, entendeu? Porque eu virei cúmplice. Da mesma forma, cada vez que ela me viola e eu fico meio que em silêncio para não entrar em conflito, eu que não falei nada e eu que deixei de alguma forma me violar. Então, de novo, eu que sou responsável por estar me sentindo violado. Tu entende? Existe esse senso de soberania e de protagonismo da própria vida, que é a base de uma vida de autoconhecimento, uma vida de um filósofo. Eu sei que a gente não tá lá agora, eu não tô lá agora, mas é muito importante a gente dar passos nessa direção e não buscar nada menos que isso. A soberania. Ninguém pode tirar minha paz além de eu mesmo. E é verdade também, tem um negócio dessa verdade lógica que é meio que incontestável. Muito bem, então a gente está no limite quando a gente faz uma DR, não aguenta mais nenhuma gota, ou seja, a gente está meio nebuloso, poluído a nossa mente, e a gente está basicamente falando: é assim que você me faz infeliz, no sentido que você é a razão da minha tristeza e eu sou uma vítima do jeito que você se comporta e me trata, né? Que tem um vitimismo e uma imaturidade normal, faz isso toda hora, eu faço isso também.
Tá, como é que a gente pode então fazer uma DR que funciona? Cara, a gente começa invertendo cada um desses dois pontos. Olha que incrível o pensamento socrático, né? A gente pensar como um filósofo. Grande parte dos problemas a gente só não resolve porque a gente não para pra pensar. Se a gente pegar um papel e começar a escrever por que isso acontece, qual é o contexto, como poderia acontecer diferente, a gente consegue resolver a vida inteira, cara, com essa coisa incrível que a gente tem aqui dentro da nossa cabeça. Então vamos lá. Primeira coisa é não deixar chegar num limite. Eu consegui fazer DR um jeito um pouco mais frio e mais calmo, porque não é tudo ou nada, não é meio que a última gota, tá? Então, como que a gente faz isso? Cara, eu recomendo tu ter uma recorrência e meio que só seguir o dia que ativar na tua agenda que é a hora de fazer. Ser um compromisso mesmo. Cara, qualquer time que tu vai ter, que ele tá minimamente alinhado e tem algum conhecimento de liderança, eles vão ter ou um review, uma retrospectiva mensal e check-ins até semanais. Que serve pra quê? A gente só fala, galera, como é que tá a dinâmica de trabalho? Onde que a gente pode melhorar? Quem tá sobrecarregado? Como é que vocês estão? É realmente chegar para as pessoas e perguntar, como que tu tá, cara? Me fala. Toda equipe que tá minimamente alinhada e rodando bem faz isso. É uma prática básica, né? Só que a gente não entende que o matrimônio também é uma equipe e a gente também precisa fazer a mesma coisa. Então, ao invés de deixar explodir, né, ou fazer aquela única review lá que tem anual ou semestral, onde você joga tudo, assim, um péssimo hábito. Algumas empresas fazem isso, né? O semestre inteiro fala assim, mano, desde lá eu tô contando essas merdas que tu fez e tal, e olha aqui tudo, por isso que eu não vou te dar tanto dinheiro. Ou olha tudo que tu fez desde lá, tá, por isso que eu vou te dar tanto dinheiro, em vez de instantaneamente reconhecer e dar feedbacks mais constantes, né? Então eu preciso ter um momento marcado para isso, que daí eu vou sempre descomprimindo aquilo de forma constante. É a tese da represa do outro episódio. Estou sempre abrindo a represa e eu consigo não estar tão ativado emocionalmente, consigo pensar e ver realmente o que está acontecendo. Cara, eu acho que semanal é uma ótima distância. Tu pode fazer às vezes diário, um pouco mais curto, de 10 minutos, pode fazer dia sim, dia não, pode fazer quinzenal, mais que mensal, acho que já ficou difícil manter com tão pouco assim, né? Vai acabar tendo uma explosão. Mas que seja no máximo mensal, um pouco mais longo aí de 1 a 2 horas. Só que daí tu marca na tua agenda esse negócio. É um compromisso. Tu tem já teus dates românticos, tem teu movie night lá, momento de sair pra jantar, e tu vai ter um lá na agenda que é, cara, eu chamo de alinhamento, né? Que eu acho que é um nome melhor que DR. Mas no final é isso, vamos discutir a relação, que cara, como que tá as coisas pra ti? Nas últimas semanas aí, o que mais te incomodou? Onde que tu sente que eu tô meio que falhando em ajudar a tua vida a ser melhor? Tu ouve aquilo, do jeito mais neutro. E da mesma forma eu faço, tá, e agora posso falar eu? O que a gente quer? A gente quer fazer a vida do outro melhor, entendeu? Então a gente conversa e alinha, né? E daí a gente vai do espaço de protagonismo, que a gente vai agora pro segundo ponto. Eu faço mais recorrente, faço de forma mais leve e em vez de eu ir assim, falando você é a razão da minha infelicidade, eu vou assim, de peito aberto e falo, cara, essas são as minhas dores. É isso que me dói, essa é a falta que eu sinto. E quando eu falo isso, eu tenho o máximo cuidado para falar. E eu sinto isso porque eu sinto, né? Não é você faz eu me sentir assim. Eu sinto, tem coisas que você faz que fazem eu me sentir assim, com certeza. Mas, cara, talvez eu fosse me sentir de qualquer forma, entendeu? Então, ele tem um senso de vulnerabilidade e um senso de protagonismo. E daí a gente consegue mais rapidamente se conectar. Vou te dar o exemplo que aconteceu 2 dias atrás que eu pensei em gravar esse podcast. Né? Cara, os últimos dias fizeram o dia mais frio que a gente já teve desde que a gente morou aqui. Acho que tava, sei lá, 1 grau de noite. E daí a gente fica no quarto, que o quarto fica mais quentinho, né? E daí eu desci rapidinho lá só pra acabar, acho que de lavar a louça, uma coisa assim. E daí a família acabou descendo inteira junto, assim. A Nala tava super agitada, aquela pior parte no final da noite de dormir, assim, acabando de comer uma fruta e se enrolando e tal. E a Kiara tava no colo da Pri e tal, eu peguei um pouco a Kiara, vamos logo subir, quero voltar pro quarto que tá frio aqui. E daí do nada a Pri desce e fala assim, cara, tem uma cortininha ali, tem uma cortininha na frente da janela onde fica a cozinha. De repente fechar ela diminui um pouco o vento, vai saber. Não quer fechar ali? O que tu acha? E deu, caraca, beleza, segura aqui a Kiara, levanto lá, abro a cortina, vou abrir de novo, cai a vara. Só cai meio que em cima dos pratos que estão ali, só cai assim, não quebra nada. Daí eu respiro fundo e falo assim, caraca, mano, olha que merda que eu tô fazendo. Uma cortininha fininha, não vai mudar nada, a gente vai sair daqui 10 minutos. Por que eu tô fazendo isso? Quase quebrou os pratos. E a minha vontade de falar assim, cara, olha que merda. Sabe, que ideia ridícula, tá ligado? Né? Essa é a minha vontade. Eu seguro aquela vontade, respiro fundo e falo, acho que não foi uma boa ideia. E boto e penduro.
Cara, eu realmente vi, falei, cara, eu vou ser muito jogador e vou controlar. E falou assim, acho que não foi uma boa ideia. E voltei. E daí ela falou, cara, eu acho que você não me apoia, minhas ideias você diminui. E entrou numa linha de tipo assim, cara, quase tudo que eu falo você acha que é uma má ideia, olha o jeito que você fala. Eu falei, caraca, o jeito que eu falo, mano. Eu falei, acho que não foi uma boa ideia minha, de eu ter feito isso agora, entendeu? Foi meu e tal. Daí eu fiquei meio que uns 5 minutos me defendendo, porque eu tive a intenção de não agredir ela. Só que o que é legal, mano? Não importa a tua intenção, lá no fundo eu tava querendo agredir ela. E daí, por sorte, como a gente tem estudado isso, eu fiquei 5 minutos nessa, né? Em vez de ficar dias contando a minha narrativa que ela é maluca e fica inventando coisa e eu não tenho nada. Daí depois eu respirei um pouco fundo e falei assim, mano, eu vou te falar, eu tava com frio, eu não queria estar ali lavando a louça, não queria fazendo nada, e quando tu falou aquilo, assim, eu achei tão nada a ver pra aquele momento que eu devia ter só falado assim, meu amor, depois a gente vê se tá curtindo agora, vamos só acabar de lavar a louça e subir, porque eu não queria ter feito. Mas eu não fiz, eu quis agradar ela, eu quis atender a demanda dela instantaneamente, me traindo. Só que ela percebe isso e vai sair de alguma forma isso. Ela percebeu o quê? A minha autotraição. E daí eu culpei ela, por quê? Por eu ter me autotraído. E daí eu falei assim, meu amor, mas eu fiquei irritado, depois que não foi uma boa ideia mesmo. Eu falei, cara, mas na real, eu não queria ter feito isso naquele momento. E daí eu assumi a verdade. Você pediu isso, e naquele momento eu achei que não fosse uma boa ideia, eu quero só sair daqui e tal. Eu expliquei pra ela, ela falou assim, não, eu entendo, faz sentido. Mas, cara, tá frio pra caramba, às vezes uma cortina já perde o vento que passa nas frestas, que tem uma janela que passa. Eu, realmente, é verdade. A gente pode testar isso com mais calma outra hora e tal. E a gente resolveu isso em mais 5 minutos. Isso tudo com a Chiara e com a Nala Coro vendo, né? Isso a gente gritou um pouquinho os primeiros 5 minutos. Né? Então, como que uma DR que funciona, galera? A gente rapidamente vê que ativou um gatilho e a gente fala por que ativou o gatilho. O que tá me incomodando? Né? E daí a gente vai pro momento de vulnerabilidade. Fala assim, cara, essa é a minha verdade, eu acho que é por isso. E é por muito mais coisas que tem a ver comigo. Né? E depois eu também chegou nesse espaço dela e falou assim, cara, realmente, às vezes eu fico nesse espaço de ficar querendo também aprovação e tal, eu não preciso da tua aprovação, posso só fazer o que eu quiser. Falei, é isso, meu amor, com certeza. Né? Não é eu que digo o que é ruim, o que é bom, você sabe o que é. E daí a gente vai para uma resolução. Né? E vai uma ideia muito bonita que eu vi um corte do Jordan Peterson recentemente, que ele perguntou, pô, não é ruim, como é que os pais lidam com os conflitos, as DRs na frente de crianças pequenas, né? Melhor elas saírem do quarto ou fazerem em outro momento. Aí eu falei, cara, não dá para controlar muito isso. Ele falou, eu não acho que é muito problema a gente discutir na frente das crianças, faz parte da vida. Só que o que é importante, as crianças verem que eles estão sempre discutindo e eles vão em busca da resolução. Que deles vê que, cara, independente que às vezes não concordam com o outro, a gente meio que incomodado e reativo, no final a gente fala assim, tá bom, mas vamos dar um jeito de ficar em paz e de achar algum acordo entre a gente. Então, eu acho que essa é a ideia mais importante que eu queria passar até pra ti, que é importante a gente alinhar e conversar sem medo. Só qual que é a intenção? A gente achar um ponto em comum onde a gente se conecta e a gente faz um acordo para todo mundo estar melhor. É buscar, acima de tudo, não eu estar certo e ganhar tudo que eu quero, é buscar a resolução. E buscar a resolução não é abrir mão também do que eu quero, das minhas necessidades, é realmente ser sincero com o que é importante para mim, falar e ver o quanto que aquela pessoa pode atender ou não. O que ela não puder atender, tu fala, tá bom, eu aceito, o resto eu tento atender sozinho. E a gente tá buscando o quê? A harmonia, a conexão e a resolução. E daí assim as crianças que estão olhando aquilo falam assim, caraca, de vez em quando até o papai e a mamãe que se amam muito não se amam tanto. Mas no final eles sempre buscam de alguma forma voltar a se amar. Cara, não tem uma mensagem melhor que a gente poderia dar para nossos filhos, né? Mas independente se tu tem filho ou não, se tu tá casado, noivo ou tem um namorado e namorada, o conceito ele mantém o mesmo. Que é, eu tô fazendo check-ins e alinhamentos constantes de forma leve, porque isso é se relacionar, esse é o trabalho, não tem como evitar ele, tu pode evitar, mas vai custar muito mais. Então eu faço de forma constante, de forma leve, eu quero ver como que eu posso melhorar e até pensar sobre o que eu poderia pedir para ela, do jeito do que é meu, de qual que é a minha necessidade, e a gente se conecta e se busca através desse alinhamento. Cara, é muito importante a gente discutir relação, porque assim a gente melhora tanto a relação quanto o indivíduo. Ninguém faz a gente crescer mais que o nosso parceiro, ninguém revela mais nossas sombras, ninguém aponta mais no dia a dia onde a gente está faltando com as coisas. Isso não quer dizer que a gente tem que concordar com tudo que ele nos acusa, mas a gente pode ver aquilo com sabedoria e falar, cara, tem um presente que me foi dado aqui. Eu tiro umas camadas de coisas dela que não tem tanto a ver, mas tem algo ali que tem alguma certa razão e existe algo ali que eu posso trabalhar. E agora que eu tô vendo, eu quero trabalhar. E ela fala, eu também quero trabalhar, então vamos trabalhar em conjunto. Esse é o poder de um relacionamento que ele está sendo intencional. E para mim essa é a DR que funciona.
Muito bem, então esse foi o episódio de hoje. O que eu te recomendo? Bota na agenda, faz recorrência e testa. Tudo que eu falo aqui, cara, não precisa acreditar em mim. Testa, bota na prática e vê como é que se sente. Experimenta e faz umas 2 DRs nesse formato, onde tu é mais protagonista, onde tu faz menos vezes, não deixa acumular e vai vendo se tu fica melhor nesse jogo. Tudo na vida é sobre treino. Então, cara, a gente tem que treinar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que intencionar. E assim a gente consegue ver um relacionamento que ele é estressante, ele desgasta, mas acima de qualquer coisa ele faz a gente crescer, nos dá momentos de conexão, de harmonia e de felicidade. Se tem algum amigo teu que tem dificuldade matrimoniais ou de relacionamento, não consegue resolver muita DR, de repente manda esse conteúdo pra ele e pra ajudar. E o mais importante, se tu tá com teu relacionamento agora e tu não tá conseguindo resolver de jeito nenhum, cara, eu tô voltando a fazer cada vez mais atendimentos em casais, que é o meu começo e é algo que eu acho incrível, assim, ter 2 pessoas na minha frente, cada um fazendo seu trabalho individual, depois o trabalho em conjunto, e a gente faz ali as sessões e, cara, gera muita conexão, às vezes em 50 minutos. Eu não tô com muito espaço na minha agenda agora, mas se tu tiver interesse de participar, manda mensagem pra mim, que a gente bota na lista de espera, e vai ser um prazer atender você e seu parceiro, e tentar trabalhar esse casamento, esse casal, e ser cada vez mais intencional, mais inteligente, mais unido. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.